nós temos claramente uma posição nessa eleição. Nós achamos que eleição presidencial é uma coisa muito séria e muito importante no país. Porque nesse momento você dialoga com a população, você apresenta seus projetos para a população. Desde o início dessa campanha, né, e aliás, tem sido isso uma prática no Brasil nas últimas eleições, há algumas movimentações tentando não discutir proposta, mas ou ameaça, com medo, né? Em 2002 era o risco que o presidente Lula representava para o país, porque naquela época o que se insinuava era que o presidente Lula não tinha condições de dirigir o país e o país ia virar um caos. Pois tiveram de engolir a língua, eu acho que mais de 20 vezes, porque não só o presidente Lula demonstrou uma imensa capacidade de dirigir o país, como nós tivemos um desempenho no governo absolutamente hoje comprovado e reconhecido pela população. Depois, em 2006, né, também sistematicamente é o mesmo medo, o mesmo terror, o uso, inclusive, de artifícios que são enganadores e da criação de factoides. Eu quero dizer para vocês que eu não pretendo descer a esse nível. Eu pretendo, obviamente, me defender. Agora, não pretendo desrespeitar a população brasileira, não pretendo acusar sem provas, não pretendo, de maneira alguma, também, lançar situações de instabilidade no Brasil. Não acredito nisso, acho que a política do quanto pior, melhor, e da oposição, aquela oposição ferrenha, que inclusive falava impeachment em 2005, isto foi devidamente enterrado pelo sucesso do governo do presidente Lula. Portanto, nós temos o que apresentar. Se meu adversário não tem, é um problema que nós não temos como solucionar. Mas é bom lembrar sempre que até para fazer oposição, a pessoa tem de qualificar a oposição que faz. Ou então, passa para a história como sendo como tendo feito parte de um processo que não beneficia o Brasil nem a sua democracia. Para se defender, a senhora vai abordar então na propaganda eleitoral o caso da Meu querido, eu pretendo não fazer isso. Caberá ao PT, então, não fazer. Sistematicamente ter entrado na justiça. Eu vou usar dos métodos legais para me defender. Agora, abaixar o nível na campanha eleitoral, eu não farei. Me defender é esclarecer quando for necessário. Não é mentir. Me esclarecer não é tentar criar clima de medo e de turbulência no eleitor. Não é utilizar mecanismos que não compadecem com o momento de democracia que a gente vive. Agora que a população acredite nesse discurso, por exemplo, o candidato disse hoje que o PT não convém com a democracia, que o PT não é democrático, que a iniciativa da quebra do sigilo tinha motivação política. Não há um risco da população acreditar nesses argumentos? Olha, eu não subestimo a população brasileira, não. Eu acho que a população brasileira, ela é crítica, ela é inteligente, tem uma visão da população brasileira que eu não tenho, sabe? Eles têm, que é uma visão elitista. Eu acho que o povo brasileiro é esperto, acho que o povo brasileiro tem inteligência suficiente para perceber o que é o desespero e o jogo eleitoral daquilo que é sério. Não acredito nisso. A época em que se falava assim, o Brasil, o problema do povo brasileiro não sabe votar, talvez vocês não lembrem disso tanto quanto eu, que sou mais velha, obviamente. Mas eu sou da época que era uma das fundamentações da ditadura no Brasil, é que o povo brasileiro era incompetente para escolher seus representantes. Nós enterramos isso solenemente no Brasil há muitos anos atrás. Faz parte, eu acho, do nosso legado enquanto cidadãos brasileiros, o fato desse povo saber sim escolher os seus representantes. Faz parte disso e acho que eu
tenho assim confiança absoluta nisso. Agora o presidente Lula pediu pressa para investigar toda essa confusão e, ao mesmo tempo, o corregedor da Receita disse hoje que houve não só poucos acessos por uma funcionária de Mauá a declarações, a dados sigilosos, mas quase 3.000 acessos no período de um mês. A senhora acha que isso também não causa uma sensação de que existe, assim, precisa haver algum tipo de ação em relação Acho que precisa de a haver essas senhas, a uma o que ação aconteceu, então? absolutamente rigorosa. Eu acho que a gente tem de sempre perceber que a Receita Federal é uma instituição que presta serviços, que o fato de ter gente fazendo mal feito, se comprovado, não significa que a Receita inteira tem de ser julgada no chão e substituída. Pelo contrário, acho que ela tem toda uma tradição. Agora, isso não significa que a apuração não tenha de ser, como eu sempre tenho dito, absolutamente rigorosa. Doa quem doer. E a nós interessa que seja rápido.